Existe um detalhe impressionante na história de Davi e Golias que muitas pessoas ignoram. Quando imaginamos esse confronto, geralmente pensamos apenas em um jovem enfrentando um gigante. Mas naquela manhã, no Vale de Elá, não era apenas uma batalha física acontecendo. Era o choque entre dois tipos completamente diferentes de mentalidade. De um lado estava Golias, um guerreiro experiente, armado até os dentes, treinado para matar desde jovem e temido por todos ao redor. Do outro lado estava Davi, um simples pastor de ovelhas sem armadura, sem espada e sem aparência de guerreiro. Humanamente falando, aquele confronto parecia decidido antes mesmo de começar. E talvez seja exatamente por isso que essa história atravessou milhares de anos e continua impactando tantas pessoas até hoje. Porque em algum momento da vida, todos acabam enfrentando gigantes que parecem grandes demais para vencer. E se você gosta de vídeos como esse, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal. O cenário daquela época era marcado por tensão constante entre israelitas e filisteus. Os filisteus eram inimigos perigosos, fortes militarmente, conhecidos pela brutalidade em batalha. Em determinado momento, os dois exércitos ficaram posicionados em montanhas opostas, separados pelo Vale de Elá. Durante 40 dias, um homem aterrorizava Israel todas as manhãs e todas as tardes. Seu nome era Golias. A descrição bíblica impressiona até hoje. Ele era extremamente alto, usava uma armadura pesada de bronze e carregava armas gigantescas. Sua simples presença causava medo. Mas o pior não era apenas sua força física. Golias humilhava o povo de Israel diante de todos. Ele desafiava qualquer homem para enfrentá-lo em combate individual. Quem vencesse definiria o destino dos dois povos. E durante 40 dias, ninguém teve coragem de aceitar o desafio. O rei Saul e os soldados israelitas estavam paralisados pelo medo. Isso mostra algo muito interessante sobre a natureza humana. Muitas vezes o medo não surge apenas porque o problema é grande, mas porque começamos a acreditar que somos pequenos demais diante dele. E se você deseja aprender ainda mais sobre as Escrituras, te convido a clicar no link da descrição e conhecer o treinamento que o canal indica e que está com vagas abertas. Quanto mais os israelitas olhavam para Golias, mais incapazes se sentiam. O gigante dominava não apenas o campo de batalha, mas também a mente das pessoas. E é exatamente aqui que Davi entra na história. Davi não estava naquele lugar como soldado. Seu pai havia mandado que ele levasse alimento para seus irmãos mais velhos que estavam no exército. Ele era apenas um jovem pastor acostumado a cuidar de ovelhas no campo. Enquanto todos enxergavam um monstro impossível de derrotar, Davi enxergava algo diferente. Ele ficou indignado ao ver aquele gigante desafiando Israel e afrontando aquilo que considerava sagrado. Enquanto os outros estavam dominados pelo medo, Davi possuía algo raro: confiança. Não confiança em sua força física, mas naquilo que acreditava. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, muitos acharam aquilo absurdo. O próprio rei Saul tentou impedir. Aos olhos humanos, Davi não tinha experiência, tamanho ou equipamento adequado para aquela luta. Saul chegou a oferecer sua armadura, mas Davi recusou. A armadura provavelmente era pesada demais e limitava seus movimentos. Então ele escolheu algo simples, uma funda e 5 pedras lisas retiradas de um riacho. Parece pouco diante de um guerreiro gigante, mas Davi conhecia exatamente aquilo que carregava nas mãos. Ele já havia usado sua funda para proteger ovelhas de animais perigosos no passado. Enquanto muitos viam apenas um pastor, Davi estava sendo preparado há muito tempo sem perceber. Existe uma lição muito forte aqui. Muitas pessoas acreditam que só estarão prontas quando tiverem todos os recursos, apoio ou condições ideais. Mas frequentemente os maiores desafios da vida são vencidos usando exatamente aquilo que já temos hoje. Davi não venceu tentando ser outra pessoa. Ele venceu usando suas próprias habilidades, sua experiência e sua coragem. Isso continua extremamente atual. Há pessoas esperando o momento perfeito para agir, mas talvez o mais importante seja desenvolver coragem para usar aquilo que já possuem. Quando Golias viu Davi se aproximando, ele desprezou o jovem imediatamente. O gigante esperava um grande guerreiro, mas encontrou apenas um rapaz aparentemente indefeso. Isso revela outro detalhe importante: muitas vezes as pessoas subestimam aquilo que parece simples. Golias confiava tanto em sua aparência de invencibilidade que não imaginava que poderia perder. O excesso de confiança também pode destruir gigantes. Então chega o momento decisivo.
Enquanto Golias avança armado e protegido por sua enorme armadura, Davi corre em direção ao gigante com apenas sua funda. Ele lança a pedra com precisão impressionante. A pedra atinge a testa de Golias, o gigante cai ao chão e o exército filisteu entra em desespero. Em poucos segundos, aquilo que parecia impossível acontece diante de todos. Mas talvez o verdadeiro significado dessa história não esteja apenas na derrota de Golias. O mais poderoso é perceber como o medo dominava milhares de pessoas até que alguém decidiu enfrentá-lo. Durante 40 dias ninguém teve coragem de agir. Bastou uma pessoa acreditar que era possível para toda a situação mudar completamente. Isso mostra como coragem pode ser contagiosa. Hoje os gigantes possuem formas diferentes. Para algumas pessoas, o gigante é o medo do fracasso. Para outras, é uma crise financeira, ansiedade, insegurança, perda, problemas familiares ou a sensação constante de incapacidade. Muitas vezes o gigante cresce tanto dentro da mente que a pessoa desiste antes mesmo de tentar lutar. E assim como aconteceu no Vale de Elá, o medo paralisa sonhos, oportunidades e decisões importantes. A história de Davi também mostra que a aparência nem sempre define resultado. Aos olhos humanos, Golias tinha tudo para vencer. Era forte, experiente e assustador. Davi parecia fraco e improvável. Mas grandes vitórias frequentemente começam de maneira improvável. Nem sempre quem parece mais preparado é quem vence a batalha. Determinação, coragem e convicção podem levar pessoas comuns a realizarem coisas extraordinárias. Outro ponto impressionante é que Davi correu em direção ao gigante. Ele não ficou esperando o medo desaparecer para agir. Isso é extremamente importante porque muitas pessoas acreditam que coragem significa ausência de medo. Mas coragem na verdade é continuar avançando apesar do medo. Davi provavelmente sentiu tensão, pressão e nervosismo como qualquer ser humano sentiria. A diferença é que ele não deixou isso controlá-lo. Talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão viva até hoje. Porque ela não fala apenas sobre um gigante derrotado no passado. Ela fala sobre todos os momentos em que seres humanos comuns enfrentam situações aparentemente impossíveis. Fala sobre pessoas desacreditadas que encontram força para continuar. Fala sobre coragem em meio à pressão. E principalmente sobre como um único momento de decisão pode mudar completamente o rumo de uma história inteira.